A paz do Senhor a todos. Estamos em uma nova lição desse segundo trimestre das revistas CPAD. Estamos comentando desde a primeira aula sobre o tema Os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E na lição de hoje estaremos falando sobre o casamento é para sempre. E essa é a lição de número 5. É interessante que só o tema desta lição é um tema para a gente parar, pensar, indagar e refletir. Será que realmente está acontecendo isso nos dias atuais? Será que esta instituição, sendo uma das mais valiosas da Bíblia Sagrada, tem sido valorizada? Será que esse tema é um tema para a gente repensar? Eu sou o presbítero Paulo, sou membro na IADERP na cidade de Viradouro, tendo como meu pastor presidente o pastor Jairo Santana e o meu pastor local, o pastor José Francisco. Pois bem, vamos aí para o texto áureo que nos diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, 6. A verdade prática nos diz: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. A leitura bíblica em classe vai se encontrar em Mateus, capítulo 5, versículos 27 ao versículo 32. O objetivo desta lição é apresentar a condenação do adultério, mostrar que o que rege o coração regerá o corpo também, e também afirmar a insolubilidade do casamento. A introdução. No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo, acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o sétimo mandamento, não adulterarás, Êxodo 20 e 14, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus, Gênesis 2 e 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2 e 24. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Então, nessa lição, a gente aprenderá por que Jesus vai condenar o adultério, por que Jesus vai falar que é do coração do homem que precede a saída da vida, porque Jesus vai ter um cuidado tão grande com as intenções em vez de ter cuidado com os atos, porque Jesus sempre preocupou com as intenções, com a intenção do coração e não com o ato. Assim cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasidas criadas por aqueles que pensam em se separar do seu cônjuge, visto que o que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo, procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal, Hebreus 13:4, e do verdadeiro lar cristão. Hebreus 13:4 diz: venerado seja entre todos os matrimônios, e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgarás. Não há espaço para uma moral dupla. Em Mateus 5, 27 e 32, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla como deseja uma sociedade degenerada como a nossa. A gente percebe-se, que essa sociedade, além de ela não apoiar o casamento entre um homem e uma mulher, a qual Deus deixou dizendo que se tornariam uma só carne, além de não apoiarem, eles usam todo tipo de subterfúgio, usam todo tipo de ferramentas,
usa todo tipo de visão, de cultura, tudo que está ao seu alcance, eles tentam usar para deturbar o casamento. Porque o casamento hoje é uma lei moral, é uma instituição que para eles é uma instituição falida. Mas para nós cristãos é ao contrário. É algo que se deve levar enquanto vida para sempre. Então vamos aí, a condenação do adultério. Definição de adultério. No termo grego, o verbo moichel, cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro, da mulher, permitir adultério, ser devasso. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa ou vice-versa. Olha que coisa mais interessante e integrante. Porque a Bíblia, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa ou vice-versa. E a gente vê o que nesses últimos dias, a gente viu a história do mendigo. E essa história é baseada no quê? Uma mulher que era casada, tem uma relação sexual e isso cai nas redes sociais. E o que acontece? Veja as pessoas reprovar este ato. O que aconteceu? O que era mendigo se tornou um cara rico, famoso, exaltado pelas redes sociais e viu que destruiu um casamento. Aproveitou daquela oportunidade, uma mulher que tinha problemas mentais. E o que acontece? A sociedade não reprovou esse ato. Ao contrário, aprovaram, ficaram do lado do mendigo. Patrocinadores, pessoas famosas. Olha que coisa terríveis. Gravaram vídeos, fizeram comédias. Então a gente vê como está nessa sociedade. Sendo que a Bíblia diz que o adultério é isso, é cometer um ato sexual fora do casamento, tanto a mulher como o homem. É adulterar, é passar dos limites, é acrescentar. Então quando é acrescentado esse ato sexual, se torna adultério. E a Bíblia condena esse ato. Mas nós vivemos numa sociedade tão promíscua, tão dissoluta, tão... A gente falta às vezes palavras para definir essa sociedade que aos narizes de Deus, as narinas de Deus, tira como podridão esses atos. Vivemos nos dias piores do que Sodoma e Gomorra, mas nós sabemos que por trás de tudo isso existe o inimigo da nossa alma, o diabo, que inspira as pessoas a fazerem estes atos, porque ele é tudo contra aquilo que a palavra do Senhor ensina. Então, ele sempre procura deturbar a maior instituição bíblica, que é o casamento. É tão sério o adultério que a Bíblia vai chamar ele, comparar ele a idolatria. Jeremias 3, 8 e 9 e Ezequiel 23 e 37. Porque adulterarão e sangue se acha nas suas mãos, como seus ídolos adulterarão, e até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumirem. Então Ezequiel 23 e 37 vai comparar a idolatria com o adultério. E é interessante que a Igreja de Cristo é comparado como a noiva de Cristo. Se uma pessoa está noiva de um noivo, ela não pode viver relações extraconjugal. Então, não pode ficar de sentimentos com o inimigo. A igreja é comparada como uma noiva. Então, ela não pode ficar vivendo de romances extras. Mas ela tem que viver o romance aguardando o seu noivo.
Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessa prescrição da lei, o que se colimava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal e a família. E bem pensamos e sabemos que a família, uma família bem estruturada, podemos dizer que se torna uma sociedade bem estruturada. Mas quando uma família é desestruturada, a sociedade também é. E a gente vê hoje nas redes sociais, eu não assisto novela, mas eu vejo o que eles ensinam novelas. Novela a todo momento é ensinado adultério, fornicação, prostituição e vai além. Então, por isso que o salmista Davi vai dizer: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. O que a sua família tem assistido? O que a sua esposa tem assistido? O que os seus filhos têm assistido? A gente tem que tomar muito cuidado, porque o que você coloca diante dos seus olhos pode contaminar o seu corpo. Então temos que tomar muito cuidado, porque devemos preservar o casamento, a fidelidade conjugal e a família. Eu louvo a Deus que eu sou casado há 11 anos. Vai fazer praticamente 11 anos que eu sou casado. E segundo a psicologia, quando o casal supera os 7 primeiros anos de casamento, é que ele conseguiu superar todas as indiferenças, conseguiu superar o desafio dado pelo casamento, e os dois começam a entender, a pensar, a viver de um mesmo modo. E a gente vai aprender isso mais para frente. O mandamento não adulterarás trata-se de uma dica que preserva a fidelidade conjugal e família, a célula máter da sociedade, e é o 7º mandamento. E a posição de Jesus quanto ao adultério? Para Jesus, a gênese do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. O posicionamento do Mestre vai além de tudo o que no Antigo Testamento era permitido ao homem, divorciar-se de sua mulher. Deuteronômio 24:1, essa passagem ela é bem explícita. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, e ela lhe fará escrito de repúdio, e lhe dará na sua mão e despedirá da sua casa. Então você vê aqui nessa passagem que era permitida uma carta de divórcio, só apenas por não achar graça aos seus olhos e achar alguma coisa feia. Aí Jesus vai repudiar isso. Jesus vai falar o quê? Acerca dessa questão. A fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e sem motivo conceder carta de divórcio à esposa. No seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento. Pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral, sexual e social. E é interessante que quando a gente blinda os nossos pensamentos, é por isso que em Filipenses vai dizer tudo que é louvável, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Então a gente vê que o pensamento é o que gera o pecado às vezes. Então a gente tem que manter os nossos pensamentos puros, pensar no que é honesto, pensar no que vem do céu. E por isso que o salmista vai dizer: a tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Quando você guarda a palavra do Senhor no coração, você blinda a sua mente, a sua vida de maus pensamentos. Então o que eu devo ocupar a minha mente? Ocupa no que é honesto, no que é verdadeiro, no que é puro. E aí você gerará uma luz para o seu corpo. E a gente sabe que o adultério ele traz consigo grandes prejuízos, grandes males. O adultério sempre será prejudicial para a estrutura familiar.
E qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. É difícil com um casal que um dos dois comete o adultério, a infidelidade conjugal, será difícil conviverem junto. Não estou dizendo que será impossível. É só um milagre, é só uma transformação do Espírito Santo para que isso mantenha essa estrutura familiar. Porque vai trazer uma desconfiança, tanto do lado do esposo como da esposa. Vão perder a confiança, uma desvalorização e fora a emoção, que vai estar sempre ali à flor da pele. Por isso é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. Por isso que a gente deve evitar pensamentos que não convêm daquilo que o Espírito Santo nos coloca. Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores. Se deve pensar em coisas boas. Não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com o cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão, que, tendo a mente de Cristo, só deve pensar as coisas boas. Adultério é pecado. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois as suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Agora vamos entrar para o tópico 2. O que rege o coração regerá o corpo. O que procede do coração. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Mateus 5,19. Porque do coração do homem procede maus pensamentos, mortes, adúlteros, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Por isso que é muito importante a gente manter o nosso interior puro, porque é dali que saem todas as coisas que contaminam o homem. E é interessante que a palavra do coração em hebraico fala do homem interior, da sua vontade, da sua mente, da sua inteligência e também das suas emoções. Trata do lugar dos desejos, das emoções e paixões. No seu aspecto figurativo, o caráter refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra. Então, olha que coisa mais interessante. Provérbios vai dizer assim, ó, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Jeremias vai dizer, guarda o teu coração, porque o coração do homem é enganoso. Jeremias também vai dizer assim, ó, qual é a intenção do coração do homem? Quem o conhecerá? Então a gente pensa que o nosso interior, as nossas emoções, que é regido pelo coração, pela nossa mente, que são o homem interior, quando a Bíblia relata a palavra coração, ela vai dizer o quê? Fala do homem interior, da mente, da vontade, da alma, da inteligência. E é interessante que Mateus capítulo 5, versículos aqui do Sermão do Monte, que nós estamos estudando nesse trimestre, vai falar tudo sobre isso, sobre a transformação interna. Porque nós sabemos que quando nós lemos o capítulo 5 de Mateus, e quando você tem uma transformação, quando o Espírito Santo te transformou realmente a sua vida, as coisas que estão escritas aqui, as suas palavras, os seus mandamentos, ficam até um pouco mais fácil para se entender e o Espírito Santo te ajuda a viver. Tá bom? Então, ó, é interessante que aqui, ó, Mateus capítulo 5, versículo 27 e o 28 principalmente, mas eu vos digo que qualquer que olhar por uma mulher e cobiçá-la, já cometeu um adultério com ela em seu coração. Por que ele está dizendo isso? Porque é do coração que procedem as coisas. Então, por isso que nós devemos guardar, repensar. E Colossenses 3,16 vai dizer, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com a graça em vosso coração. Por isso que nós sempre devemos manter um coração
fervoroso, um coração voltado e moldado pela palavra do Senhor. Dessa maneira, dessa forma, as coisas que saem daqui de dentro do homem, do coração dele, ele não vai contaminar, porque teu coração está cheio da palavra do Senhor. Porque o que o homem pensa, o que o homem é o que pensa. Olha que interessante. É sábio por todos os homens e o que pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior. São os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Desse modo, o homem colherá aquilo que semear. Pensamentos impuros colherá coisas ruins. Pensamentos bons colherá coisas boas. O que você tem pensado? O que a sua mente tem extraído? Será que são coisas boas ou ruins? O que semeia o pensamento de cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. A cobiça é algo que começa no coração. É como uma pequena semente plantada que vai gerar fruto do pecado. Cuidado com a cobiça. Tiago vai dizer: cada um é engodado por sua própria cobiça, a qual dará luz ao pecado que, sendo consumado, levará à morte. Olha que coisa mais interessante. Então, tudo sempre vai começar do coração. Então, por isso que a gente sempre deve estar com o coração voltado, transformado, regenerado pelo Espírito de Deus. Quando isso não acontece, quando a gente deixa outras coisas como a cobiça, essa cobiça ela vai trazer a luz. E a luz é o pecado. E ele sendo consumado vai te trazer a morte. O Senhor Jesus falou: aquilo que rege o coração se evidenciaria no viver diário de uma pessoa por meio dos seus atos. O que foi muito bem explicado por Paulo quando chamou de obras da carne são ações produzidas por um coração pecaminoso. Ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir-se de novo homem interior, produzido por Cristo, para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. Então é interessante que ninguém está isento das tentações. Jesus não foi isento, foi tentado pelo diabo no deserto, jejuado 40 dias e 40 noites. A Bíblia vai contar a história de José. José foi tentado, mas o que aconteceu? José não ficou lá de frente da mulher de Potifar dizendo: não, que mulher linda, não, eu vou ficar aqui de frente e se ela, como ela está dando de cima de mim, eu supero, eu venço ela, eu consigo. Não, ao contrário. Quando José viu que a mulher de Potifar, que era uma mulher bonita, linda, aos seus olhos, ele falou: não, eu não consigo vencer. Ele correu. A Bíblia diz lá em Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o diabo você pode enfrentar frente a frente. Opa, é o cão, é o diabo, é o nosso inimigo. Não, eu vou ficar aqui e vou enfrentar. Mas a questão da prostituição, a questão dos desejos da carne, a questão do homem interior, você não vai dar conta, você tem que fugir. José fugiu. Então tem coisas que você enfrenta, mas tem coisas que você tem que fugir. Porque não existe uma carne, não existe um homem, por mais espiritual que seja, conseguirá resistir às tentações. Então, por isso que José, que era um homem transformado interiormente, conseguiu superar uma tentação exteriormente. Tá bom? Então, por isso que a gente deve sempre estar sempre revestido de Deus. Porque quando a gente está revestido de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, a gente, através dessa graça de Deus, conseguimos superar o pecado. E se você ainda não tem um coração novo, peça para que Jesus te dê um novo coração. Se você não consegue superar as tentações, peça para Jesus te dar um coração transformado. Porque a Bíblia vai dizer: e eu tirarei de vós o coração de pedra e colocarei um coração transformado. Se esse coração de pedra tem fazido você pecar, eu peço que o Espírito Santo te dê um coração de carne, para que você possa ter uma vida transformada. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Gálatas 5,16. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E o problema é que tem muitos cristãos que não têm esse pensamento.
Não procura alimentar o seu espírito, sempre a sua carne. Aí quando está diante da tentação, não vai conseguir vencer. Então, por isso que se a gente anda em espírito, automaticamente as obras das carnes são mortificada. Então é importante a gente sempre estar em espírito. É fácil? Não. É uma luta diariamente. Quando Caim matou Abel, Deus falou assim para ele: Caim, o pecado já as porta. Essa palavra no original do hebraico o pecado é como um animal forte, como um urso, que todos os dias tenta derrubar a porta do seu coração para então destruir. Caim deu essa brecha. Nós não podemos dar essa brecha. É por isso que eu sempre costumo dizer, quando nós guardamos a palavra do Senhor, a palavra blinda a nossa vida, a nossa mente, nosso coração contra o pecado. E é interessante que, agora vamos dizer aí, que Jesus vai usar duas coisas muito interessantes. Jesus vai usar uma figura, uma alegoria, e Jesus também vai usar uma hiperbole. Eu vou até dar uma interessante aqui, que eu vou até falar sobre Mateus 5, 27 e 28. Jesus diz que fitar um membro do sexo oposto com a intenção de despertar desejo sexual é ilícito, é adultério do coração. Porque a verdadeira justiça, portanto, procurar evitar não somente adúlteros, mas também pensamentos adúlteros. O Mateus 5, 29 e 30 vai dizer aí, a parte A: se teu olho direito te escandalizar, arranca ele, atira-o para fora, de longe de ti. Cristo não tinha intenção de incitar alguém a praticar mutilação dos membros do corpo. Quando eu cheguei na igreja, quando eu li essa passagem, eu fiquei assim, um pouco preocupado, porque quando a gente lê a Bíblia e não entende que a Bíblia não é um livro apenas literal em algumas das suas passagens, mas a Bíblia é um livro que usa de tipos, de alegorias, de parábolas, de hiperbole, de figuras, ou seja, não devemos levar tudo ao pé da letra. Imagina Jesus mandar você tirar teu olho direito porque ele está te pecando. Não, Jesus não quis dizer isso daí. Jesus não está querendo dizer isso. Jesus não está aprovando a automutilação ou a amputação. Não são maneiras efetivas para se dominar o pecado. Afinal, o pecado surge de um coração corrupto e não da carne e dos ossos, tá bom? Então você não precisa arrancar os seus olhos, não é daí, dessa carne, não é dos seus ossos, não é a sua mão que você vai tirar. Mas Jesus está dizendo num coração corrupto, num coração impuro, não da carne e de ossos. Jesus aqui usa uma hiperbole. O que é isso? É um exagero intencional com o propósito de salientar um ponto. E também ele usa uma alegoria, no qual o olho representa uma perspectiva pecaminosa à mão, enquanto a mão representa uma ação imoral, a fim de comunicar requisitos vital do discipulado. Os discípulos deveriam pôr fim aos pensamentos e comportamentos que contribuem para a imoralidade, segundo a Bíblia King James. Então, o uso aqui é totalmente metafórico, dando ênfase de como um cristão pode crucificar a carne com as suas paixões e sujeitar o seu corpo ao espírito para que não seja instrumento do pecado. E de que maneira que a gente faz isso? Como que a gente vai fazer isso? Tudo sai do coração. Então não adianta você arrancar o seu olho, não adianta você arrancar a sua mão literalmente, mas você tem que arrancar o seu olho e seu coração de pecar contra o Senhor. Como você vai fazer isso? Mortificando ele. Então, quando Jesus está dizendo, é para você matar o seu olho. O seu olho está olhando para onde? A sua mão está tocando aonde, espiritualmente falando, figurativamente falando? O que ele tem olhado? Porque quando você olha, você deixa descer o seu coração. O que o homem vê, o que o homem pensa, é aquilo que é. Então está falando do coração contaminado. Então, pelo amor de Deus, não vai fazer isso, literalmente. Jesus não está falando cortar algum membro do corpo, mas nada disso valeria enquanto o coração ainda estivesse cheio. Então, que tal cortar o interior? Que tal você deixar a palavra, que é como uma espada de dois gumes, que penetra até as divisões da alma e do espírito, conhecendo as intenções do homem. Então, peça que essa palavra, que é uma espada, corta lá dentro do seu interior, do seu coração, aquilo que é pecado. Corta e joga fora. Deixa só aquilo que o Espírito Santo consegue moldar e transformar. Um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitudes de sacrifícios
que visam glorificar a Deus, Romanos 12:1, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A insolubilidade do casamento. O casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Gênesis 1:28 diz: E Deus abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, multiplicai, enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente, em que o homem e uma mulher entram em uma aliança a fim de construir uma única união na mais perfeita intimidade. É interessante que as pessoas hoje há uma confusão muito grande sobre o casamento. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre o casamento, diz que ele é um grande mistério. O homem é muito diferente da mulher. Ele tem uma cosmovisão profundamente distinta da cosmovisão da mulher. É interessante que o livro de Provérbios, ele descreve com figuras integrantes essa complexidade que é incompreensível do casamento. O sábio Salomão disse em 3 coisas é incantável, mas uma quarta ele não compreendia. Provérbios 30, 18 e 19. O que encantava ele? O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na pedra e o caminho do navio no meio do mar. O que sua mente não entendia, peregrina e arguta, não conseguia entender é o caminho de um homem como a donzela, ou seja, o casamento. A melhor maneira de explicar algo complexo não é por meio de palavras, mas de figuras e imagem. Vivemos em um mundo das imagens, e a imagem fala mais do que 1000 palavras. E é interessante aqui, que o casamento é um grande mistério. É um milagre dois seres tão diferentes como homem e mulher se harmonizarem numa relação. O homem é um universo completamente distinto de uma mulher. Há alguns livros que enfatizam essa profunda diferença, que dizem que o homem é de Marte e a mulher de Vênus. Por quê? Porque tanto é a diferença. E é interessante que tem um outro pensamento também sobre o casamento. O casamento é igual uma conta bancária. O casamento pode ser comparado com uma conta bancária. Precisamos depositar mais do que sacarmos. Se tentarmos tirar da nossa conta mais do que depositamos, iremos à falência. Perdemos crédito, o nosso nome irá para o rol de devedores. Assim também é o casamento. Precisamos investir mais do que cobramos, elogiar mais do que criticamos, amar mais do que exigimos ser amado. Será que você tem feito isso? Você tem investido mais do que cobrado? Ou você tem mais cobrado do que investido? Você tem elogiado mais do que criticado ou você tem criticado mais do que elogiado? Você tem amado mais ou exigido mais do seu amado? Porque é tolice pensar que 2 pessoas são automaticamente felizes. A felicidade não é automática, mas um alvo ser perseguido com muito trabalho, esforço e dedicação. Concordamos com Thomas Edison quando diz que o nosso sucesso é construído de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Aquela ideia de 2 pessoas se casaram e foram felizes para sempre é uma utopia. É um romantismo inocente. Isso não passa de um mito. Todo casamento é um campo a ser cultivado. Todo casamento precisa de investimento e renúncia. Não há casamento perfeito e nem casamento ideal. Não existe essa ideia de 2 pessoas completamente compatíveis. Um casamento feliz é constituído com inteligência, dedicação e esforço. Outra ideia que precisamos desmistificar é aquela de 2 almas gêmeas. Essa ideia é irreal, portanto inexistente. Não existe negócio de 2 pessoas serem o reflexo uma da outra. A Bíblia não ensina isso. O casamento é uma união de 2 pessoas distintas e diferentes para um propósito comum. São 2 pessoas que vêm de famílias diferentes, de culturas diferentes,
com opiniões diferentes, com gostos diferentes, que unem para formar uma só carne. Para que essa união se torne harmoniosa, é preciso fazer constantes investimentos. É necessário manter sempre um saldo positivo no relacionamento conjugal. Há pessoas que cobram muito e nunca oferecem nada. Esperam do cônjuge, mas dão pouco. São verdadeiros sanguessugas e parasitas no casamento. Exploram o cônjuge e tiram dele tudo o que podem, mas nada oferecem em troca. A não ser incompreensão e intolerância. Não é esse o projeto de Deus para o casamento. Há outras pessoas que buscam um cônjuge ideal para o casamento. Isso também é um mito. Não existe uma pessoa ideal. O negócio não é procurar uma pessoa ideal, mas ser a pessoa adequada. O problema não é o outro, sou eu. Quando falo em procurar a pessoa ideal, estou dizendo que já sou a pessoa perfeita e que o outro é preciso mudar. Isso é um engano. Casamento é um ajuste constante de duas pessoas diferentes. São como dois rios que unem suas águas no mesmo leito, mas jamais perdem sua individualidade. Os cônjuges são como águas dos rios Negros e Solimões. Embora se unam no mesmo leito, conservam seus diferentes matizes. Todo casamento precisa trabalhar nas duas áreas vitais, renúncia e investimento. Sem esses dois ingredientes, não há casamento feliz. Certo, meus queridos? Então, a gente aprendeu aí que o casamento é para sempre. Finalizando e concluindo que o casamento é uma só carne, não três carnes. E eu, essa semana, tive várias experiências e a felicidade de ouvir pessoas idosas. Eu vi um senhor dizendo que ele é casado com a sua esposa há mais de 34 anos. E agora ela está com Alzheimer. Só que ele, quando vai falar da sua esposa, que até às vezes não conhece ele fala com um tom de carinho, de amor. Ele disse: rapaz, eu cuido da minha esposa, eu faço comida para ela, mais de um ano dando sopinha para ela, porque ela não consegue mais mastigar a comida. Às vezes ela nem lembra de mim. Mas como eu amo essa esposa, como eu tenho uma história com ela, como eu amo essa mulher, ela é tudo para mim. Então a gente vê que não é os problemas, às vezes, físicos, que vai impedir de um casal manter-se juntos. Talvez eu também ouvi um outro casal, o senhor também, muitos anos casado com a sua esposa, ela sofreu um problema físico também, ela está debilitada em uma cama. E ele falou que quando ela estava internada, ele chorava dia e noite no seu serviço. Quando ela chegou em casa, ele disse: oh, minha querida, que bom que você voltou. Eu não consigo viver sem você. Então, quando nós conseguimos ouvir essas histórias inspiradoras, e isso serve de inspiração para mim, eu fico feliz porque uma sociedade em que desvaloriza tanto o casamento, usam ferramentas para destruí-los, eu ainda louvo a Deus que existem casais que vivem tantos anos e conseguem diante de tantas labutas, tantas dificuldades, tantas adversidades, manter o amor, porque eles souberam com o tempo investir no seu casamento. O outro amou sem precisar nada em troca, ela amou sem precisar nada em troca. É isso que é feito o casamento. É amar, é dar amor, é investir e ser investido. Isso é amor, isso é casamento, isso é o projeto de Deus. Mas quando não há renúncia, quando há o egocentrismo, quando se não pesa na balança os pensamentos, esse casamento está fadado ao fracasso. Mas quando se entende que o casamento é uma vida voltada para Deus, é um coração transformado, é uma vida que você olha e fala assim: eu não queria isso, mas para ver a outra feliz, que é a sua esposa, você renuncia para manter uma felicidade. E dessa maneira também você é retribuído com o amor do seu cônjuge.
E eu louvo a Deus pela minha esposa. Louvo a Deus pela mãe dos meus filhos. Eu louvo a Deus que ela é uma guerreira, uma mulher que luta e uma mulher que, acima de tudo, tem se superado a cada dia. Eu agradeço a Deus pela esposa que Ele colocou e me deu. E eu espero que você também, que é casado, ore a Deus para que esse casamento continue até um dia o Senhor decidir recolher. Amém? Que Deus te abençoe. E lembrando, o casamento é sim para sempre.